Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso devocional, nossa leitura diária. Como é bom estar aqui com vocês, compartilhando a palavra de Deus. Bom, hoje eu venho trazer o que Deus falou no meu coração com essa palavra. Eu queria falar para vocês hoje sobre não se engane. E o versículo que eu gostaria de compartilhar com vocês está no capítulo 42, é o versículo 9, e que diz assim, para a gente conversar um pouquinho sobre esse assunto. E disse-lhes, assim diz o Senhor Deus de Israel, a quem vocês me enviaram, para apresentar a súplica de vocês. Se vocês permanecerem nesta terra, então os edificarei e não os derrubarei. Eu os plantarei e não os arrancarei, porque eu estou triste pelo mal que lhes fiz. Não tenham medo do rei da Babilônia, de quem agora vocês estão com medo. Não tenham medo dele, diz o Senhor, porque eu estou com vocês, para salvar e livrar das mãos dele. Terei misericórdia de vocês para que ele tenha misericórdia de vocês e os faça voltar a esta terra. Bom, vamos explicar o contexto para a gente entender esse versículo e por que hoje a mensagem para a gente é não se engane. Bom, se a gente voltar lá no capítulo 41, se a gente for lá no capítulo 41, a gente vai ver o quê? O povo havia se desviado da presença do Senhor. O povo tinha sido levado cativo para a Babilônia, porque se desviou, buscou outros deuses, E Judá, então, foi destruído pela sua rebeldia e foi levado pelo rei da Babilônia, Nabucodonosor. Quando nós, desobedecemos a Deus, nós nos afastamos de Deus. Não é Deus que se afasta de nós. É nós que nos afastamos de Deus. Porque o pecado, a desobediência, nos faz ficar longe de Deus. Isso havia acontecido com aquele povo, E por isso, sem a presença de Deus, sem a proteção de Deus, eles foram feitos cativos, Uma parte do povo foi levado para a Babilônia. Mas em Judá ficou os remanescentes. Ficaram algumas pessoas em Judá, só que Judá estava destruído. E esse povo passava por constante fome. Havia muitas guerras ainda naquele lugar. Vários povos querendo dominar, aquela terra, porque aquela terra era uma terra abençoada. E o povo se via, então, aqueles remanescentes numa situação de destruição, de fome, de brigas, de guerra. E eles já estavam cansados daquilo. Então, o que eles fazem? Eles chegam para Jeremias e pedem a Jeremias que ore ao Senhor, que busque o Senhor, para que Deus pudesse resolver aquela causa para eles. E sabe o que acontece? Jeremias, então, ora. E esse versículo que eu li é a resposta do Senhor para o povo, Só que, o que acontece? Chegando lá no capítulo 43, a gente vê que o povo é enganado por pessoas que se dizem conhecer as coisas, Por pessoas que tentam manchar a imagem de Jeremias e falar, olha, Jeremias não vem da parte do Senhor. Como que pode o Senhor querer que vocês fiquem aqui no lugar onde tem fome, onde tem guerra, onde tem confusão, onde tem briga? Isso não pode ser de Deus. Talvez hoje nos nossos dias a gente diria isso, ou alguém diria isso para nós. Só que eu quero dizer para vocês é que não se engane, não se deixe enganar pelas falsas profecias, pelos falsos profetas. Não se deixe enganar. Não se deixe enganar por pessoas que se dizem bem intencionadas, que se dizem de Deus, mas que não estão trazendo verdadeiramente a mensagem de Deus. A gente vê aqui que o povo, então, escolheu aquilo que era mais confortável para eles. Porque era confortável ir para o Egito, ir para uma outra terra, ir para um lugar onde eles achavam que ia ter conforto, onde eles achavam que estariam fugindo das brigas, das guerras, onde eles achavam que ia estar melhor, que ia ter fartura, do que ficar ali naquele lugar onde havia fome e guerra. Aquilo não era possível aos seus olhos, não é possível que Deus está nos pedindo isso. E eles se deixaram, então, se enganar por pessoas mal intencionadas. E aí o que acontece então? Jeremias ele vai lá e profetiza para o povo o seguinte: Egito vai ser conquistado por Nabucodonosor. Egito vai ser vencido. E aquilo que vocês estavam fugindo da guerra, da fome, da miséria, vai acontecer tudo aqui no Egito. Olha só, Deus estava querendo poupá-los eles dessa grande confusão. Mas eles não deram ouvido ao Senhor. Eles se deixaram enganar por outras pessoas que estavam oferecendo algo que parecia melhor. Que aos seus olhos era mais confortável, era melhor. E isso acontece conosco nos dias de hoje.
Talvez, né, aquilo que nós queremos buscar, talvez a nossa vontade pareça aos nossos olhos melhor do que aquilo que Deus está nos oferecendo. Mas Deus, ele sabe de todas as coisas. Deus falou, olha, fiquem aqui, porque eu vou os fazer prosperar, eu os vou proteger. Não tenham medo de Nabucodonosor, não tenham medo do rei da Babilônia, porque eu vou proteger vocês. E vocês conhecerão novamente Deus. Né? Eles haviam buscado a Deus, mas aí quando Deus responde aquilo que não estava de acordo com a vontade deles, porque eles apenas, na verdade, eles apenas queriam que Deus falasse assim, não, vão para o Egito está melhor do que aqui. Né? Eles queriam que Deus respondesse de acordo com a vontade deles. Mas quando Deus fala, olha, o melhor para vocês é que fiquem aqui, o melhor para vocês é que façam isso, como aquilo ia contra a vontade deles, como aquilo ia contra o que eles queriam, eles desobedeceram. Eles não obedeceram, eles preferiram ouvir pessoas que estavam enganando, que estavam dizendo aquilo que eles queriam, porque muitas vezes nós vamos encontrar falsos profetas, nós vamos encontrar profecias, pessoas que dizem aquilo que a gente quer ouvir, aquilo que está de acordo com a nossa vontade. Ah, porque é isso que eu quero, porque isso é o melhor para mim, porque eu gosto disso, eu gosto de fazer isso, né? E aí quando vem pessoas que dizem aquilo que você quer ouvir, é muito melhor. Mas aí quando vem a palavra de Deus, quando vem Deus e fala aquilo que a gente não quer ouvir, aí a gente não acredita. Ah, isso não pode ser de Deus. Como que Deus me pediria isso? Mas talvez você esteja se perguntando, como que isso é difícil? Então como que eu faço? Né? Como que eu faço então para saber aquilo que é de Deus e aquilo que não é? E eu vou te dar a resposta mais simples de toda. Porque muitas vezes a gente complica as coisas. Sabe qual que é a resposta mais simples? Tá aqui, ó. A palavra de Deus. É aqui que está aquilo que Deus deseja. Então se alguém veio e te falou, olha, eu tenho uma palavra do Senhor para você, olha, Deus manda te dizer. Não estou falando para você ignorar essa pessoa. Mas procura saber se essa pessoa realmente busca Deus. Se essa pessoa realmente tem essa autoridade para falar em nome do Senhor. Porque Jeremias tinha autoridade para falar em nome do Senhor. Mas aqueles homens que diziam que Jeremias era mentiroso e que o Senhor não havia dito isso para ele, eles não tinham autoridade para falar. Não eram pessoas que buscavam a Deus. Não eram pessoas que estavam de acordo com a vontade de Deus. Então, toda vez que isso acontecer, não se engane. A palavra de Deus é que contém a verdade. É na palavra, Deus já deixou esse manual de vida para nós. Então, se na palavra de Deus está dizendo que você deve fazer aquilo, por mais que seja difícil, por mais que você vai ter que abrir mão da sua vontade, por mais que você vai ter que abrir mão do que você quer, talvez você vai ter que quebrar até o seu próprio eu. Talvez você vai ter que ir contra aquilo que você acredita, porque eu acreditava que assim era o melhor, eu acreditava que assim era o certo. O povo acreditava que no Egito seria o melhor, mas Deus estava dizendo, não, lá não é o melhor. Né? Mas eles preferiram se enganar, preferiram deixar, né, falsos profetas, falsas profecias ir aos seus corações e continuar, e foram fazer aquilo que desagradava a Deus e colher as consequências disso. Né? Talvez Deus está a todo momento nos saculejando e falando, olha, não é isso que eu quero para você. É esse caminho que eu quero que você siga. E você continua fechado nas suas vontades. Ah, mas é esse caminho que eu gosto, esse caminho está confortável. É isso que eu quero fazer, é isso que eu gosto de fazer. Né? Mas é isso que Deus quer para você? O que você está fazendo pode parecer bom, porque a palavra de Deus diz que há caminhos que para o homem parecem bons, mas que no final só nos leva à morte, à destruição. Talvez isso para você pareça ser bom, talvez isso para você pense, mas eu estou ajudando pessoas, mas eu estou fazendo bem, mas talvez lá na frente esse caminho não vai fazer bem para você nem para as outras pessoas. Talvez quando você chegar lá na frente você vai ver que tudo o que você fez não estava no centro da vontade de Deus. E isso vai trazer destruição. Então nesse dia, pense bem, qual que vai ser a sua decisão? O que você vai decidir diante disso? Será que você vai escolher buscar a Deus, escolher orar, ler a palavra de Deus? Porque a revelação de Deus está na palavra dele. Se você realmente quer saber o que Deus quer para a sua vida e não quer ficar só se baseando no que as pessoas dizem ou no que o outro diz,
né? Por mais que seja uma pessoa próxima, uma pessoa amiga, uma pessoa, às vezes até de dentro da sua casa. Mas se você não quer se basear nisso, mas quer basear verdadeiramente na vontade de Deus, então busque a Deus de verdade. Ore em todo o tempo. Leia a palavra de Deus, porque somente na palavra de Deus, Deus vai falar ao seu coração. Deus vai te dar paz para você saber se você está realmente no caminho certo. Deus vai te dizer o que você deve fazer. Sabe? Muitas vezes nós perecemos por não conhecer. Muitas vezes nós percorremos ventos contrários por não conhecer a verdadeira vontade de Deus. Então, nesse dia, não se deixe enganar. Se alguém te falou algo, mas aquilo te perturbou, busque na palavra de Deus. Não acredite em qualquer palavra, mesmo que aquela pessoa venha dizendo que vem de Deus. Né? Somente Deus pode dizer o que vem dele. Somente a palavra de Deus revela todas as coisas. Muito obrigado. Eu vou deixar aqui uma oração. Espero que você possa refletir sobre esta palavra. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor. Tu és maravilhoso, Tu és perfeito, Pai. Ó Deus, eu te peço em nome de Jesus, ó Pai, que tire todo o engano das nossas vidas, ó Pai. Deus, não nos deixe enganar, ó Deus, por qualquer mensagem, por qualquer pessoa que venha falar em nome do Senhor, Deus, porque nós sabemos que existem falsos profetas, que existem pessoas que não estão verdadeiramente te buscando ou cheio da tua unção e querem falar e opinar na vida do outro, ó Pai. Deus, que toda vez que nós escutarmos algo que disserem para nós, que nós venhamos a confirmar na Tua palavra, venhamos a confirmar através da oração, Senhor. Acreditamos sim, Deus, que o Senhor possa falar através de pessoas, assim como o Senhor falou através do profeta Jeremias. Mas que toda vez que tivermos alguma dúvida, Deus, que nós possamos buscar a certeza na Tua palavra. Nós temos livre acesso ao Senhor, Deus, nós podemos orar e buscar a Ti, Deus, e que todo mundo entenda isso, Pai. Que nós não precisamos ficar ouvindo somente o outro, mas que nós precisamos aprender a ouvir o Senhor e não nos deixar enganar por qualquer palavra, por qualquer mensagem, ó Deus. Ó Pai, abençoa cada pessoa que está vendo esse vídeo, Deus, que eles possam entender, Deus, a verdade sobre o Senhor, ó Pai. Traga-nos revelação e clareza, ó Pai, das Tuas palavras, ó Deus. Pois esta oração que eu te faço, agradecida em nome santo de Jesus. Amém. Muito obrigada.